Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há algum tempo eu precisei prestar uma assessoria, porque me chamaram como colaborador no instituto que se chama Axis, e a assessoria era exatamente como tratar a questão da morte, porque houve uma mudança na percepção de como resolver, né? Apareceu um novo desafio, que é exatamente as chamadas cinzas, o que fazer com elas, né? E depois que o Papa Francisco definiu que não se pode fazer dispersão das cinzas, então isso criou um novo nicho de cuidado, vamos dizer assim. Então o Instituto está, aliás, acompanhando alguns processos, e para apresentar isso com justificativa teológica, histórica e também do ponto de vista canônico, precisava formular um documento básico, né? Então, é um documento, é também um artigo que escrevi na revista, e isso pretende ajudar no desenvolvimento dos chamados cemitérios e columbários, né? Então, essa é uma... E por que tratar disso nos novíssimos? Há todo um cuidado da Igreja quando falamos da morte de pessoas cristãs católicas. Então, é exatamente isso. Os novíssimos, vamos dizer assim, chegando a questões práticas, né? Então, nós vamos entrar nesse ponto hoje, né? Então, a primeira coisa, o que se apresenta de legislação e jurisprudência do direito canônico? Deve-se das exéquias eclesiásticas, aí vem o cano, esses números são os cânones, não vou ficar citando, mas só para 1176 diz: deve-se fazer exéquias eclesiásticas aos fiéis defuntos, segundo as normas do direito. Então, exéquias. Não se trata só do sepultamento, mas também do cuidado na hora da morte. As exéquias eclesiásticas, com as quais a Igreja implora o auxílio espiritual para os defuntos e honra os seus corpos, e ao mesmo tempo leva aos vivos a consolação da esperança. Então aqui são basicamente dois objetivos: dar ao defunto a honra devida a eles, porque de fato assim, uma vez que o corpo é batizado, ele é santo. Todo o corpo, os nossos corpos são santos. Então a gente não pode dispor de um corpo cristão de qualquer jeito. E além do mais, nós recebemos a Eucaristia durante a vida, corpo e sangue do Senhor. A unção, recebemos a unção no batismo, na crisma, quando somos sacerdotes, a unção dos enfermos. Então, por isso, todo um cuidado em torno a este corpo, não é um corpo qualquer. E depois serve também para nós os vivos, porque consola e também nos dá a esperança de um dia estarmos com o Senhor. A Igreja recomenda vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar os corpos dos defuntos, mas não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido preferida por razões contrárias à doutrina cristã. Explicando muito rapidamente para dizer assim: temos cuidado de cremar para outras razões que não são católicas. Então, olha, nós estamos cremando, mas somos católicos, entendemos o quanto que é importante isso para a ressurreição no dia final, tá bem? Essa é outra pergunta, às vezes as pessoas pensam assim: e quando nós morrermos, se somos cinzas, e como que eu vou ressuscitar no último dia? No corpo glorioso. Aliás, até falamos isso em uma catequese anterior. Teremos um corpo glorificado como o do Senhor, que não depende da matéria, vamos dizer assim. Haverá um corpo novo. E também, até por uma questão lógica, né? A reciclagem da matéria é muito complicada, né? Então, nós somos compostos de tantas outras matérias, né? A gente não come galinha todo dia ou alguns dias.
não comemos ovos, não comemos... Então, como que seria isso, né? Não é simplesmente os seres vão sair de outros, né? Então, enfim. Então, a cremação não é contrária à fé, desde que não tenha princípios contrários à fé de quem está pensando. Eu vou queimar porque eu gostaria de ser jogado lá no alto do Magano. Aí, olha, essa dispersão, porque eu quero ficar unido à natureza. Não. Então, isso é um princípio não cristão. Então, isso que a igreja preocupa. Continua. As exéquias por qualquer fiel defunto celebrem-se como regra geral na igreja da paróquia própria. Então, assim, que seja de preferência na própria paróquia, né? Nós não usamos mais, mas existiu o que a gente chama de livro próprio para as exéquias, ou livro dos falecidos, dos fiéis defuntos. Que livro é esse? Em muitas paróquias antigas, as pessoas, quando morria alguém, comunicavam. Então se fazia um breve texto sobre a morte da pessoa. Porque de fato assim, pense em você, se hoje a gente tiver que buscar o relato da história da morte de alguém, a gente vai encontrar prontuário médico. Ela morreu a tal hora, disso, o médico assinou. É isso que a gente vai encontrar. Esses livros, eles narram. Fulano morreu tal dia, deixou tais filhos, pediu que rezassem em sua memória tantas missas, etc. Ou seja, você deixa um legado para a eternidade registrado no livro. Pronto. É permitido, porém, a qualquer fiel ou aqueles a quem compete tratar das exéquias do defunto escolher outra igreja para o funeral, com o consentimento do respectivo reitor e avisado o pároco próprio do defunto. O pároco não perde o direito sobre o defunto, né? É de direito e dever dele cuidar do defunto até o momento do seu sepultamento. Hoje a legislação restringe muito velar dentro da igreja. Primeiro que alguns lugares isso é ideal, porque não são paróquias grandes, os falecimentos não são em tão grande número, e aí dá para fazer na própria paróquia. Então você vai lá, faz exéquias, etc., faz a celebração e cuida, vamos dizer assim. No Brasil hoje tem algumas restrições até impostas pela vigilância sanitária, sobretudo em lugares que serão usados por outras pessoas, né? Então o que se faz? Coloca em velórios ou capelas velórios, exatamente porque o nível de higienização, de segurança é maior, né? Uma vez fizeram numa determinada capela sem minha autorização. E depois tivemos que contratar a empresa para fazer a higienização do espaço. Em 2012 ficou em R$350 o trabalho. Imagina, e toda exeque, se eu autorizasse, teria que ir atrás da empresa e pedir para fazer o mesmo trabalho, né? Enfim, então hoje, vamos dizer, as capelas velórios têm um nível de higienização e cuidado que é melhor do que seja numa igreja, mas não há impedimento canônico para isso, né? Se a morte ocorrer fora da própria paróquia e o cadáver não for trasladado para ela e não tiver sido legitimamente escolhida outra igreja para o funeral, as exéquias celebram-se na igreja da paróquia onde a morte ocorreu, a não ser que outra tenha sido designada por direito particular. Vocês estão percebendo que o negócio de morrer é importante, né? Só pelo direito. As exéquias do bispo diocesano celebram-se na igreja catedral própria, a não ser que ele tenha escolhido outra igreja. As exéquias dos religiosos ou membros, etc., sejam presididos pelo superior, se o instituto ou a sociedade forem clericais, de contrário pelo capelão. Se a paróquia tiver cemitério próprio, nele devem ser sepultados os fiéis defuntos. Muitas paróquias tinham seus cemitérios, né? E em alguns lugares ainda tem, mas de cada vez mais diminui, até porque muitas paróquias estão em centros urbanos. Então imagina, nós temos um cemitério aqui. Seria complicado por causa do lençol freático, há uma série de questões que limitam isso, né? Mas a paróquia pode comprar um terreno num lugar e implantar lá um cemitério, não há nenhum problema, e aí ganha direito de sepultamento lá.
É, porém, permitido a todos, a não ser que estejam proibidos pelo direito, escolher o cemitério para a sua sepultura. Então a pessoa fica livre para isso. No concernente às ofertas por ocasião dos funerais, observem-se as prescrições do cânone 1264. Lá diz: se não tiver determinado outra coisa em direito, compete à Assembleia dos Bispos da província estabelecer as taxas para os atos do Poder Executivo gracioso ou para a execução dos rescritos da Sé Apostólica, que devem ser aprovados pela Sé Apostólica. Determinar as ofertas por ocasião da administração dos sacramentos e dos sacramentais, evitando-se, no entanto, que nas exéquias se faça acepção de pessoas e que os pobres sejam privados das exéquias devidas. Então a gente tem que ter cuidado, né? Isso aqui é para o direito, chama essa sensibilidade, né? Uma pessoa paga mais e tem um velório mais bonito, né? Então não pode acontecer essa acepção de pessoas, né? Terminado o enterro, faça seu assento no livro dos óbitos, segundo as normas do direito particular. É o tal livro que eu falei com vocês. Então esse é o livro onde se registra e se recolhe um pouco da história. Daqueles a quem devem ser concedidas ou negadas exéquias eclesiásticas. No que respeita às exéquias, os catecúmenos devem ser equiparados aos fiéis. O catecúmeno é alguém que está preparando para o batismo, mas que ainda não é batizado. Então ele ganha direito igual ao de um cristão. Tá bem? Então ele se aproxima dos direitos de quem é batizado. O ordinário do lugar pode permitir que sejam concedidas exéquias eclesiásticas às crianças que os pais tensionavam batizar, mas que morreram antes do batismo. Então, a criança, fruto de um aborto, né? Então, ela tem direito. Seus pais tinham total... Aqui a gente entra numa questão que é de fé, né? O batismo de intenção. Então, se os pais tinham intenção de batizar, então essa criança ganha o direito de de receber as exéquias e direito de ser sepultado, né? Eu não sabia, mas em alguns casos eles tratam como o material orgânico, então simplesmente faz a disposição, e em alguns outros casos não dão sepultura, né? Às vezes aproveita a sepultura de alguém e coloca lá no canto, né? Então não fica bem definido isso, mas a igreja aqui sugere o contrário, que se dê uma atenção, não seja como se fosse um pedacinho de carne, vamos guardar aqui e está resolvido tudo isso, né? Então tem essa sensibilidade, né? Pode-se conceder, segundo o juízo do ordinário é sempre o bispo, viu? Às vezes fica falando essa palavra, o pessoal fala assim, ordinário, né? Ordinário com caráter. O ordinário com caráter é o bispo. O ordinário sem caráter é um padre que faz o papel do bispo sem ser ordenado. Então, o padre Aldo é um ordinário sem caráter. Então, mas é uma linguajar da igreja, tá bem? Eu até esqueci de brincar a respeito disso com ele. O seu ordinário sem caráter, né? Então, enfim, mas exéquias eclesiais pertencentes a uma igreja ou comunidade eclesial não católica, a não ser que conste da sua vontade o contrário, e contanto que não possa encontrar-se ministro próprio, né? Então, pode-se conceder, mas desde que seja expresso. A pessoa foi a vida inteira evangélica, aí chamou o padre, você chama o padre, faz as exéquias, faz as orações e pronto. Aí pronto, vai para o sujeito, vai para a terra contrariado, né? Fui evangélico a vida inteira e o padre chega e joga água benta bem na minha testa, né? Então, por isso que o padre tem sempre que certificar e perguntar assim, olha, mas qual que é a vontade da pessoa? Essa pessoa expressou claramente que queria receber isso? Porque senão se torna uma coisa contra a vontade da pessoa, né? E depois vai lá e puxa o pé do padre à noite, e aí você já viu, né? Devem ser privados de exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de arrependimento. Quem não pode receber? Primeiro, apóstatas notórios, os hereges e os cismáticos. Então, esses não podem ter exéquias eclesiásticas, não podem receber as orações. Os que escolheram a cremação do corpo próprio por razões contrárias à fé cristã. 3. Os outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis.
Porque pode acontecer isso, né? Algumas pessoas... tá. Ok. Então, pode acontecer de alguém que, sei lá, essa pessoa é uma pessoa que fez coisas escandalosas publicamente, então o bispo ou o padre tem que ter o cuidado de não parecer que ele está abonando os pecados que a pessoa cometeu. Vamos dizer assim, aquela história, né? Que os amigos chegavam no velório e olhavam para dentro do caixão e falavam assim, que pessoa maravilhosa, não sei o quê. E toda hora, né? A viúva sentada observando aquilo de longe, né? E aí, no dado momento, ela falou assim, filho, vai ver se é seu pai que está dentro do caixão, né? Então, enfim, para dizer assim, olha, a gente tem que ter esses cuidados, né? A pessoa foi toda a vida contrária à igreja e no final chama o padre. Calma, não pode ser assim. Parágrafo 2º. Se ocorrer alguma dúvida, consulte-se o ordinário do lugar, cuja decisão se deve acatar. Aquele a quem foram recusadas exéquias eclesiásticas deve também ser-lhe negada qualquer missa Ezequiel. Ou seja, se eu não fiz as celebrações de preparação para sepultamento, eu não posso rezar a missa também de 7º, 30º dia, nada disso. Tá bem? Então, por exemplo, seria estranho eu rezar a missa por Lutero. Não tem sentido, porque ele morreu apóstata, ou seja, e cismático ainda da igreja. Então, eu não posso rezar a missa na intenção dele. E também geraria escândalo público, porque, atenção, não estamos falando da salvação da pessoa, tá? O que a gente está tratando se é conveniente aplicar nesses casos as exéquias e missas, por causa das situações que ocorreram, né? Dos cemitérios, onde for possível, haja cemitérios próprios da igreja, ou, ao menos, nos cemitérios civis, espaços devidamente benzidos, destinados aos fiéis defuntos. O que acontece? Quando alguém compra um jazigo, pode chamar o padre ou o diácono para ir lá abençoar. O que faço? Porque eu não consigo em todos. A última parte da oração é também uma bênção para onde a pessoa vai ser sepultada, mesmo que a distância, intencionalmente, em intenção, se faz a bênção. O que seria ideal? A gente ir até lá, jogar água benta dentro onde a pessoa vai ser sepultada. Uma vez abençoado, está abençoado, não tem nenhum problema. Então você virá para outras pessoas da família. Se tal não puder obter-se, benza-se de cada vez a sepultura. Perceberam? É como se a gente chegasse assim, o cemitério da prefeitura. Você olha, vamos separar essa parte aqui para os cristãos, católicos? Não é possível, tudo bem. Então aí o padre vai lá, benze cada sepultura, onde serão sepultados os cristãos com seus corpos. As paróquias e os institutos religiosos podem ter cemitério próprio. Também as outras pessoas jurídicas ou famílias podem ter cemitério ou jazigo próprio, que a juízo do ordinário do lugar deve ser benzido. Legislação e jurisprudência, 5 de julho de 63. O então chamado Santo Ofício estabeleceu que seja fielmente conservado o costume de enterrar os cadáveres dos fiéis, acrescentando ainda que a cremação não é em si mesma contrária à religião cristã. Então esse negócio de cremação não é atual, já é antigo na igreja, né? Mas ainda afirmava que não devem ser negados os sacramentos e as exéquias àqueles que pediram para ser cremados. Tá bem? Então, hoje já atualizou, não tem nenhum problema, né? Na condição de que tal escolha não seja querido como negação dos dogmas cristãos, como se repete. Legislação e jurisprudência, no 10 de setembro de 27, na Sagrada Congregação dos Concílios, né? Ser compreendido não só nos corpos do ainda inteiro e incorrupto, mas também nos corpos de mais ou menos já se dissolveram, e a corrupção está neles, isto é, de uma maneira geral nos despojos, como esta expressamente ensina. O que ele está querendo dizer? Compreenda-se como corpo, porque em alguns casos pode acontecer de alguém ser encontrado dias depois. Então, ele ganha também os direitos exéquios.
Porque alguém pode dizer assim, não, só pode ser se tiver bem apresentado, entendeu? Mas e quem que morreu e foi encontrado por algumas razões 5 ou 6 dias depois? Ganha direito de exéquias. Tá? Então, não é o tempo, não é a condição do corpo que define se pode ou não receber exéquias. Depois, há de ressurgindo em Cristo. Esse aqui é do Papa Francisco, de 15 de agosto de 2016. Número 5. Quaisquer que sejam as motivações legítimas que levam à escolha da cremação do cadáver, as cinzas do defunto devem ser conservadas, por norma, num lugar sagrado, isto é, no cemitério, ou, se for o caso, numa igreja ou num lugar especialmente dedicado a esse fim, determinado pela autoridade eclesiástica. Então, não se pode dispersar e não se pode conservar em casa. Tá bem? Então, aqui a dupla impedimento é tanto da dispersão como da conservação. Então, o corpo tem que ser preservado no lugar adequado, ou no cemitério, enfim. Os fiéis defuntos fazem parte da igreja, que crê na comunhão, dos que peregrinam na terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação e dos bem-aventurados no céu. Formam todos uma só igreja. Então, os fiéis defuntos são igreja. São igreja. Então, participam do que a gente chama na comunhão dos santos. Então, os santos, nós que peregrinamos e os fiéis defuntos. A conservação das cinzas no lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco de afastar os defuntos da oração. Por que a gente tem lembrança de pessoas mortas dentro da igreja? Para a gente não esquecer que a gente tem que rezar por eles. Então, por isso que pode-se colocar fiéis para serem sepultados dentro de uma igreja ou torno da igreja, né? Aí da recordação dos parentes da comunidade cristã. O que está acontecendo? Por aqui ainda não, mas em muitos lugares o cemitério virou um jardim. Então você chega, vários cemitérios em Belo Horizonte, por exemplo, cemitérios públicos, não tem lápides, são jardins enormes, dá até para fazer piquenique lá. Você só vai desconfiar que tem por causa das plaquinhas no chão, e aí você vê, aqui tem pessoas sepultadas. Então o que está acontecendo? Está se apagando os sinais de morte no meio de nós. Por exemplo, não se vela ninguém mais em casa, se vela numa capela velório. Então tirou a morte de dentro de casa. A pessoa não pode morrer mais dentro de casa, leva para o hospital, coloca entre 4 paredes brancas e o sujeito fica lá. E aí pronto, eles morrem ouvindo pi, 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 pronto, morri, né? Então, a morte foi levada para fora de casa, o momento do velório para fora de casa, e o cemitério está virando jardins. Então, literalmente a gente está apagando sinais de morte. E com isto, a gente esquece de rezar pelos mortos, pelos falecidos. Às vezes as intenções da missa, né? É interessante aqui eu sinto até que pelos mortos o pessoal marca, mas não marca pelos santos. Raramente alguém marca por Santo Antônio, por não sei o que lá, é raro ouvir. E eu percebi que não é só aqui, né? Na Santa Teresinha também, missa em honra de Santa Teresinha, por uma graça alcançada, o que seja, né? É porque a gente está começando a falhar numa coisa que é da comunhão dos santos, né? E eu até posso arriscar num palpite, até por causa da influência protestante. Que aí a gente esquece dos falecidos, esquecemos dos santos, e a gente reza só por nós que nos vemos. Então a gente está esquecendo dessa dimensão dos fiéis defuntos e dos santos. Deixa eu pedir uma missa aí para Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, coloca aí, por favor, essa intenção, porque eu tenho rezado e pedido dela umas graças, né? Pelos motivos mencionados, a conservação das cinzas em casa não é consentida. Não podem ser divididas entre os vários núcleos familiares, o Papa Francisco, tá? E deve ser sempre assegurado o respeito e as adequadas condições de conservação das mesmas. A razão é muito simples. Se aquela pessoa se tornar santa, aonde estão os seus restos mortais, seus despojos? Mesmo que sejam cinzas, então onde estão? Então por isso que a gente não pode sair dividindo e a gente não pode dispersar. Para evitar qualquer tipo de equívoco panteísta,
naturalista ou nihilista, não seja permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água. Quando eu morrer, por favor, me joga no rio Zaguada, né? Tem um rio ali que a gente vê, como que chama aquele riozinho? Então, me joga lá, né? Ou me leva lá no Cristo Magano, né? Uma vez o padre foi pego de surpresa, um colega nosso. Levaram lá em cima, e ele falou assim: padre, o senhor reza pelo... rezo. Só que ele ficou desconfiado, porque na hora que ele estava rezando as exéquias, aqui com as cinzas, estava na Serra da Piedade, 1840 metros de altura. E o vento lá é bonito. Ele não sabia que o pessoal ia fazer isso. De repente, exala e solta o sujeito no ar. Vai para cima de quem? Do padre. Aquela cinza em cima dele. E eu falei assim: eu não sei o que eu fazia com aquela cinza na minha boca. Se eu fazia assim, se eu me mantinha sério. Eu falei assim: olha, eu fiquei mal com aquela. E eu falei assim: com licença, ele foi lá tomar banho. Eu falei assim: olha, eu engoli defunto aquele dia. Né? Então, enfim. E o pessoal vai direto lá, né? Porque tem gente que tem essa ideia panteísta, vai lá na Serra da Piedade e solta o sujeito no ar, né? Exclui-se ainda a conservação das cinzas sob a forma de recordação. Que, deixa eu pegar um pouquinho de cinza, guardar aqui comigo, né? Para levar meu amor comigo até o fim da vida. Indulgências associadas à visita ao cemitério. Então, essas são as coisas práticas do direito. Indulgência social, que entra em questões espirituais. Por força da concessão número 29 do Inquiridio Indulgenciário de 1999, vocês conseguem achar isso na internet em PDF. É livre. O livro das indulgências do Papa Paulo VI, né? E depois ela teve alguns reparos, enfim. É concedida a indulgência plenária aplicável apenas às almas do purgatório, aqueles que em dias individuais de 1 a 8 de novembro visitam com devoção o cemitério e rezam, ainda que apenas mentalmente, pelos mortos. Nós falamos isso da última vez, explicamos um pouco sobre isso, né? Enquanto quem visitar o cemitério com devoção em qualquer outro dia do ano civil, nas mesmas condições acima, é concedida indulgência parcial. Tá bem? Então, no fundo aqui, é estimulado que a gente visite os cemitérios com uma certa frequência. Então, deixe lá passar no cemitério e fazer uma obra de caridade. Colocar uma alma, tirar uma alma do purgatório e colocar no céu. Então, pronto. Isso pode ser feito, assim. Em alguns casos eu parava o carro perto do cemitério, fazia as orações e depois seguia com o carro. Então, assim, tem um cemitério pelo caminho. Deixa eu parar ali 3, 4 minutos, fazer minha obra de caridade e seguir caminho. Além disso, de acordo com a concessão 33, parágrafo 3º do mesmo Inquiridio, a indulgência parcial é concedida àqueles que visitam com devoção uma catacumba cristã. Catacumba cristã tem em Roma, mas aqui em alguns lugares tem, né? Tem um santuário em Minas, do Caraça, Nossa Senhora Mãe dos Homens, aí tem uma catacumba. A gente desce, é um lugar em os seus corpos ficam dos dois lados, é um cemitério subterrâneo, né? Então a gente rezava lá também, pode-se rezar nesses lugares. Neste último caso, não há menção da necessidade de orar pelos mortos. Parece, portanto, que visitando o cemitério, só é possível obter indulgência para os defuntos, mas visitando a catacumba cristã, que hoje certamente já não é considerado um lugar destinado ao sepultamento dos fiéis falecidos, a indulgência pode ser aplicada tanto para os vivos quanto para os mortos. Então a gente alcança indulgência quando se trata de uma catacumba, né? Quem já foi em Roma, eu morei lá, então a gente ia nas catacumbas, né? Primeiro que é frio, é muito frio, porque você já desce 10 metros, você já sente frio lá embaixo. Eles já te dão uma jaqueta para isso, né? E depois é escuro, né? Então, quando os cristãos viviam nas catacumbas, nada, lugar frio, daquele jeito, insalubre, né? Escuro, e podia se perder lá embaixo, né? Então, o pessoal sabia andar nas catacumbas porque trabalhavam lá. Então, não é lugar de morar, de jeito nenhum. Cemitério vem do grego e significa local de descanso, dormitório, bem como do verbo koiman, o que é equivalente a fazer você adormecer. O termo cemitério em latim, cemiterium,
contém em si mesmo o conceito da religião judaica e cristã, para cuja morte é um sono à espera da ressurreição. Então o que é o cemitério? Um dormitório, onde as pessoas descansam. Descanse em paz, é a expressão que a gente usa, né? Então, o lugar do descanso. Romanos, que para indicar o local de sepultamento dos mortos, também usaram o termo de origem grega, isto é, necrópolis. Necrópole é o lugar, é a cidade dos mortos, né? As prefeituras têm esse departamento, né? Como não lembro agora, mas eles usam essa expressão para se referir aos cemitérios públicos, à administração de cemitérios públicos, né? Breves notas históricas. Os primeiros cristãos aderiram às normas jurídicas romanas em vigor que proibia estritamente o sepultamento de cadáveres dentro da cidade. Então, esse é o primeiro momento histórico. Seus túmulos foram colocados fora das paredes em locais especiais. Ao contrário dos romanos, que enterraram e incineraram corpos, os cristãos, eles apenas os enterravam, mas muitas vezes também eram forçados a cremá-los. Então, o uso do cristão era sepultamento. Os romanos sepultavam ou cremavam. Esse uso permaneceu inalterado ao longo dos séculos, até que Papa Paulo VI, em 63, especificou que a cremação não é ilegal, desde que não seja aplicado em desacato à fé. Enterrado o mais próximo possível dos mártires, foi necessário preparar um local para o sepultamento, ou cemitério. O que acontecia? Onde morria alguém que morreu mártir, então as pessoas queriam ser enterradas ali. A razão é óbvia, todo mundo ia lá rezar, então eu vou aproveitar o santo fulano de tal e vou aproveitar as orações dele. Então eu vou para o céu garantindo esse santo que aqui está, né? Então este desejo teve origem na ideia de que o mártir, já tendo alcançado Deus, poderia interceder pelo outro falecido para alcançar a vida eterna no paraíso. Não se deve esquecer que o túmulo do mártir, junto com os arredores de outros cristãos, também se tornaram lugares de encontro. Para resolver o problema do espaço e também, graças à facilidade de escavação do tufo macio, uma rocha típica de fácil trabalhabilidade, foram construídos cemitérios, muitas vezes com vários pisos, com túneis subterrâneos. Esses cemitérios subterrâneos agora são chamados de catacumbas. E essa designação nasceu por acaso em Roma. Em Roma tem uma coisa interessante, né? Você tem rochas que, para você começar a escavar, ela é super macia. Depois que ela entra em contato com ela vira rocha. Na Segunda Guerra Mundial, houve perto da Fontana di Trevi, os italianos armaram para derrubar todo um batalhão de alemães. Então, quando eles entraram numa determinada rua, eles cercaram essa rua e soltaram bomba. Morreram 127 soldados alemães. Hitler não. Quem estava responsável pela cidade de Roma ficou irritado com a história e ligou para Hitler. E Hitler disse a Hitler: seria bom que para cada alemão morto morresse 3 italianos. Confusão danada. O que eles fizeram? A princípio Hitler quis voltar atrás, mas como a coisa já tinha sido dita, fazer o quê? Mais de 300 pessoas precisavam encontrar 300 pessoas e matá-los. Foram todas as cadeias públicas, pegaram todos que estavam lá e ainda faltou gente. Foram prendendo gente pela rua, bêbado, não sei o que lá, ajuntaram todos. Mas isso é um problema sério. O que você faz com mais de 300 corpos ao mesmo tempo? Então eles tiveram uma ideia. Foram para perto da catacumba de São Sebastião e levaram para lá. E tinha umas minas, exatamente, que eles haviam aberto, colocaram esses pessoal lá dentro e mataram todos eles com um tiro na nuca, sendo que na última hora morreu mais uma pessoa. Conseguiram mais 2 e no último momento foram atrás de um pai de família, um padre ofereceu e foi no lugar. Então todos eles receberam um tiro na nuca, jovens, pessoas idosas, e depois o que os alemães fizeram? Implodiram o lugar. Aí, como a rocha entrou em contato com o ar, estão todos lá debaixo da rocha endurecida, né? E o nome deles estão lá, numa placa enorme de mármore que fizeram o nome de cada pessoa
que está ali, infelizmente, sepultado debaixo daquelas rochas. Enfim, as catacumbas funcionaram como cemitérios regulares, mas a observância das leis, sepultamento de cadáveres foram fora das cidades. Com o enfraquecimento do Império, foi desaparecendo gradualmente. Por isso foram erguidos cemitérios, sobretudo acima do solo, nas salas adjacentes ou debaixo das igrejas. Então, o que aconteceu? Voltaram com o cemitério para dentro da cidade, para que as pessoas lembrassem que os mortos fazem parte da vida das pessoas. No entanto, o sepultamento dentro das igrejas ou perto delas se espalhou muito rapidamente. Todo mundo queria ser, né? Cemitérios, os restos mortais de bispos, padres e alguns leigos de virtudes distintas, ou dos mais ricos, eram frequentemente depositados debaixo do próprio chão da igreja. Algumas igrejas barrocas, pelo Brasil afora, têm sim pessoas sepultadas, né? Uma coisa interessante, as igrejas barrocas, ou algumas delas têm o assoalho de madeira. A escolha do assoalho de madeira é uma escolha teológica, muito bonita até. A madeira, quando você faz o assoalho de madeira, você coloca ela fora do chão. No chão você sepulta as pessoas e coloca o assoalho de madeira, e quem entra na igreja está entre a terra e o céu. Então, debaixo estão os falecidos, os que estão vivos e vão para a missa estão entre a terra e o céu, e se enche de imagens em torno da pessoa. Então se une a igreja dos padecentes, dos vivos e dos santos. Então essa é a ideia de uma igreja barroca. Barroca com assoalho de madeira, porque existe igreja barroca com pedra. Então, mas algumas escolheram ser assim. Tá bem? Enquanto os corpos dos pobres, vítimas de epidemias, criminosos ou soldados, jaziam em valas comuns do lado de fora, isto é, longe da igreja. Havia também cemitérios hospitalares, com sepultamento de cadáveres, também em valas comuns, que, porém, ao contrário das de pessoas de baixa condição social ou itinerantes, possuíam capela. Os cemitérios externos, apesar de seu número relativamente elevado, não atraíram, no entanto, a atenção dos historiadores da época. No entanto, o costume contrário não deixou de persistir e se desenvolver. Embora existam cemitérios a céu aberto, o sepultamento em igrejas continua a ser preferido, especialmente para os falecidos que se distinguiam por participar da ordem sagrada ou a família de alto escalão. Na segunda metade do século XVIII, por razões higiênico-sanitárias, começaram a mudar. Cemitérios localizados fora das áreas urbanas. Começaram a descobrir que muitas doenças que as pessoas adquiriam era por causa do contato do ar e do processo orgânico dos corpos. Então isso começou a contaminar. Então esses cemitérios cristãos por direito, ou seja, aqueles erguidos longe da igreja e terreno adjacente a ela, foram e ainda são designados com o termo de cemitério, porque antes de serem colocados em uso eram abençoados. Antes da bênção, uma cruz é colocada no meio do cemitério. Então vejam, a descoberta de problemas de doença fez com que saísse de dentro da igreja e se afastasse da igreja, né? Agora, tem coisas aqui históricas, né? Eu não desenvolvi isso, né? Houve uma rebelião em Salvador em 1830, 27 ou 30, chamada Cemiteirada. O que aconteceu? O governo da Bahia, de Salvador, colocou um cemitério público. Ninguém queria ser sepultado lá. Queria ser sepultado nos cemitérios da igreja. As ordens terceiras revoltaram. Mas teve uma pandemia lá em Salvador, não teve jeito. Tiveram que começar a usar o cemitério público, né? Mas enfim. O cemitério na legislação canônica, eles são lugares sagrados. Então, o cemitério é lugar sagrado, como a igreja né? Que se destina ao culto ou ao sepultamento do fiel. Por que a gente pode rezar missa? Porque a gente não deveria rezar missa em lugar que não fosse adequado. Mas em cemitério a gente pode rezar missa, porque é um lugar sagrado, vamos dizer assim, né? A noção genérica de lugar sagrado, dado pelo Código, abrange tanto os locais destinados ao culto, igrejas, oratórios, capelas privadas, santuários, altares,
quanto aqueles reservados para os sepultamentos fiéis falecidos, como nos cemitérios e nas capelas funerárias. Também o cemitério é um lugar sagrado. O uso do cemitério como refúgio em caso de necessidade ou desastre. Por outro lado, não é permitida a organização de reuniões de entretenimento, eventos pagãos e anticristãos ou eventos nos cemitérios. Vilipêndio, né? Assim que chama quando alguém faz alguma coisa inadequada no cemitério, tanto com corpos ou no cemitério, né? Então não se pode fazer isso, né? Então a gente não pode inventar, jogar futebol, né? Ainda que temporariamente, basta pensar no cemitério com muito espaço vazio onde os meninos construíram um campo de futebol, né? Então, exemplo, né? Em outras palavras, qualquer coisa que possa dar uma ideia de atividade profana ou comércio deve ser excluído do cemitério. Cemitérios católicos, 12 e 13, estejam sujeitos à legislação. A Igreja reconhece a possibilidade de intervenção da autoridade civil por diversos motivos. Então, a Igreja permite ter uma relação com o bem público para saneamento, planejamento, segurança, etc. A bênção do cemitério, falamos um pouco, é obrigatória, lavratura e cópia dupla do documento. Então, a gente dá a bênção ao cemitério, né? A bênção é suficientemente comprovada, mesmo por uma única testemunha, acima de todas as suspeitas, para de qualquer outra suspeita. A profanação do cemitério, 3 elementos podem acontecer: uma ação gravemente prejudicial, escândalo dos fiéis e o julgamento do ordinário local. Então, para verificar se um cemitério foi profanado, né? Sobre o direito da igreja nos cemitérios próprios, os cemitérios que são lugares sagrados, então a igreja tem direito de mantê-los. A igreja tem o direito a cemitérios próprios. No acordo entre Brasil e Santa Sé, isso é defendido também. Também faz parte da parte normativa do acordo, né? A igreja pode ter seus próprios cemitérios sob a autoridade da igreja, né? O que significa isso? Ela pode dizer quem pode ou não pode ser sepultado em seus cemitérios. A questão da propriedade dos cemitérios foi que a propriedade dos cemitérios nos dias de hoje pode impor à igreja muitas obrigações, às vezes pesadas. O cemitério hoje, quando a gente organiza, dá lucro, mas para até chegar à organização dá muito trabalho. Nós temos, em Belo Horizonte, temos um cemitério que o lucro era em torno de 1,5 milhão por ano, o lucro, pagando tudo, deixando tudo acertado. E isso criou um problema, inclusive, entre a prefeitura e a paróquia, que era a dona do cemitério, né? Então, ele criou um litígio, inclusive, porque a prefeitura queria, desrespeitando o direito, fazer o que queria dentro do cemitério. Então, isso criou um problema, foi uma confusão, houve agressão de ambas as partes, né? Do padre que estava, ele faleceu, que Deus o tenha. Mas, enfim, o cemitério hoje é muito lucrativo. As pessoas ganham muito dinheiro com o cemitério, né? Então, é um negócio de alto rendimento, que a gente precisa ser, eu vou morrer, preciso ser sepultado em algum canto. Então, isso é algo que todas as pessoas garantem, né? 12:40, onde se lê: sempre que fosse possível, deve haver cemitérios próprios da igreja, ou pelo menos alguns espaços em cemitérios civis. É tão complicado isso. Eu fui vice-chanceler da Arquidiocese de Belo Horizonte, e aí teve um tempo que eu fiquei responsável em verificar os cemitérios. Eu pedi ao setor de patrimônio, veja quantos cemitérios temos. 70. Nós temos 70 cemitérios. Meu Deus do céu. E até alguns cemitérios que literalmente construíram estacionamento em cima. Então isso era um problema, porque feria o direito e feria também algumas questões relacionadas ao direito civil. Porque se eu construo um estacionamento em cima do cemitério, é vilipêndio. Aí era uma confusão danada. Assim, enfim, está lá até hoje, porque são 70. Imagina você, cada caso, ver o que aconteceu, se é possível voltar atrás, a conveniência disso, né? Umas questões bastante difíceis, né? Aqui repete-se um pouco sobre o direito dos fiéis, né? Da igreja de ter cemitérios. Agora chega aqui o novo código também resolveu a questão relativa aos columbários, ou seja,
os lugares onde, de forma sistemática, na época, especialmente no Japão, era realizado o sepultamento das urnas cinerárias. O que é uma columba? É o lugar onde você coloca as cinzas. Então, cremou a pessoa e coloca as cinzas dentro de uma columba. Isso chama-se, então, o lugar onde estão vários você sepulta, é literalmente isso, coloca a cinza de alguém, esse lugar chama-se columbário, tá bem? Então é isso aqui que a gente está falando rapidamente. Com efeito, como alguns acreditavam que os columbários não eram cemitérios, foi necessário um esclarecimento. Com efeito, os consultores decidiram interpretar o termo cemitério em sentido amplo, de modo a abranger todo o terreno destinado ao sepultamento dos fiéis defuntos. Cinza é sepultada, portanto, onde tem cinza é cemitério. Tá bem? Então, é isso que está deixando claro aqui para nós. O direito, paróquias, etc. Sepultamentos em igreja. Aqui só tem um cuidado assim: quem pode ser sepultado em igreja é o bispo, é só o bispo. O cardeal é lógico, né? Mas padres não podem. Padres não podem ser sepultados em igrejas. O padre Nivaldo ajudou tanta gente aqui, etc. Vamos sepultar ele aqui no jardim? Pode não. É proibido, né? Então não posso nem ser sepultado no entorno, nem ter que levar para o cemitério mesmo. Tem jeito não. Só quem tem direito são os bispos, por isso que tem lá na catedral o lugar dos bispos, né? Se o sepultamento for realizado na igreja, a prescrição é do cânon, segundo o qual nenhum cadáver pode ser colocado debaixo do altar. Então ninguém pode ser sepultado debaixo do altar, tá bem? Eu vou sepultar, a gente abre ali debaixo da igreja e faz ali debaixo da igreja um columbário. Aonde é o altar, não pode ter nada. Então debaixo do altar não pode se colocar nada, tá bem? Então isso lá em São Pedro, quando a gente vai, tem um altar principal, que é aquele que a gente vê, tem o altar que chama da Confissão de São Pedro, e embaixo, nas catacumbas, João Paulo II mandou fazer um altar. Quando a gente dá a volta, tem um altarzinho lá embaixo, então exatamente marca onde estão os altares, né? Para evitar exatamente essa coisa, porque o fundamento do altar é Cristo. É Cristo. Por isso que eu não posso colocar ninguém debaixo do altar. Ok. Não é permitido, se eu colocar um cadáver, eu não posso rezar missa sobre ele. Sepultamento de ossos, cinza ou parte de cadáveres. Também deve ser enfatizado que tudo que foi dito acima dos cadáveres em igrejas também se aplica ao sepultamento de ossos, cinzas ou parte dos cadáveres. Então, se achou só um pedaço da perna, tem direito a exéquias, né? Em breve exemplo, demonstra com o conhecimento do direito civil é necessário para ser capaz de gerenciar túmulos corretamente. Isso aqui é para dizer assim: a igreja pode ter seus cemitérios, mas tem que comprovar e seguir o direito civil. A igreja sepulcral, o columbário, já adiantei aqui um pouco para vocês, que a gente possa... isso está se tornando uma coisa muito comum. Então, é importante que se pense cada vez mais em lugares adequados para depositar. Por aqui ainda é pouco comum, né? Eu acho que não é tão comum as pessoas cremarem por aqui. Mas isso cresce, e cada vez mais, até por razões sanitárias, né? Desculpe falar de onde eu conheço melhor, mas, por exemplo, há um cemitério, chama Cemitério da Paz, é um cemitério público, e esse cemitério público em Belo Horizonte ficou entre dois pequenos rios na cidade. Belo Horizonte tem 137 fontes de água debaixo da cidade. Então eles colocaram o cemitério aqui tem um rio, aqui tem outro. O que aconteceu ao longo dos anos? O humus, ou seja, aquilo que vai sobrando dos corpos, foi formando o líquido, o negrume, debaixo do cemitério. E para onde isso está escorrendo? Para o lençol freático. Então a prefeitura já está estudando já há algum tempo instalação de crematórios públicos para interromper os sepultamentos nos cemitérios públicos. E também isso, né? Cada vez mais, Belo Horizonte diminuiu 15%, né? O censo deu 30 mil pessoas a menos em Belo Horizonte, 2 milhões menos não sei o que lá.
está diminuindo, mas é muita gente para sepultar. Então, aonde colocar tanta gente? Aí vai queimando, para ver se isso se adequa às condições sanitárias, né? Enfim, mas cada vez mais isso será presente, né? Então, o que está dizendo? É preciso, então, que a gente comece a pensar esses passos, né? A minha assessoria foi nesse sentido, sobre a importância de repensar sobre isso e abrir caminhos para os columbares. Bom, aqui segue um pouco do que já apresentamos, sobre as formas, sobre o que acontece, onde deve ser. Quero terminar com esse troço aqui. Parou tudo? Então, a última coisa. Destaque para o projeto Cápsula Mundi. Apareceu aí? Que é uma proposta cultural, um projeto amplo que propõe uma abordagem diferenciada da temática da morte. É um recipiente de formato arcaico e perfeito, o do ovo, feito de um material biodegradável, na qual o corpo do morto é colocado em posição fetal, ou as cinzas. A cápsula é plantada como a semente na terra. Acima dela é plantada uma árvore escolhida em vida pelo falecido, que será cuidado por familiares e amigos, como um legado para a posteridade e para o futuro do planeta. O cemitério assumirá, portanto, um novo aspecto, não mais lápide de pedra cinzenta, mas árvores vivas formando um bosque. Esse troço é contra a nossa fé. Tá bem? Então, assim, ao invés de você pega a pessoa, material orgânico, o caixão é material orgânico, a não ser que a gente tenha que colocar zinco em situações extremas, de alguma doença, alguma coisa infecciosa, etc. Às vezes colocam zinco. Mas o caixão é material orgânico. O que eles estão dizendo? Coloca uma semente, porque aí a semente vai se alimentar daquele nosso negócio orgânico e um dia vai nascer uma árvore ali da gente. Aí, nascendo essa árvore da gente, alguém da família vai lá regar, cuidar. Olha, o Nivaldo está virando um abacateiro, né? Então, que bonito abacateiro, esse padre Nivaldo, né? Então, pronto. Então, vai cultivando a árvore, né? Então, essa é a ideia, né? Bom, isso está se desenvolvendo, Cápsula Mundi, e tem, assim, a última outra coisa que eu queria comentar, aqui ainda ligado a isso, é que uma outra coisa que eles também fazem, eles pegam a cinza, através de uma operação física, faz o sujeito virar um diamante. Aí você pega esse diamantezinho feito de cinza, vira um pequeno diamante, você usa como bijuteria, pode usar na sua orelha, né? Imagina, que linda seu brinco, é meu esposo, né? Que Deus o tenha, que Deus o tenha, né? Então, eu estou trazendo ele aqui. Mas, estou brincando assim, mas são coisas, são propostas, e que já acontece. Essa Cápsula Mundi, essa história de pegar a cinza e fazer um cristal, e depois a pessoa usar como bijuteria, são coisas que já estão acontecendo. Volto a dizer, isso é contrário à fé cristã. A fé cristã quer que nós honremos os mortos, ou que a gente reze por eles, né? E voltem vocês, né? Talvez isso, a gente tem o costume de deixar, se inscreva na minha lápide tal coisa, né? A gente não está mais preparando a morte, né? Nenhum de nós, né? Escolher a música, deixar isso, né? Olha, quando eu morrer, canta tal música, por favor, escreva na minha lápide, né? Até pode deixar a lápide pronta, né? Só não preciso colocar data, porque seria muita presunção do sujeito, né? Então, assim, mas você pode, olha, deixa eu colocar esses cuidados, sabe? Porque como a gente não está vendo mais a morte entre nós, o que está acontecendo? A gente está perdendo também esse momento tão bonito. O padre Lorival, que era um grande amigo, até outro dia lembrei dele, né? Que ele tinha uma expressão que dizia assim: Deus toma-te conta. Ele falava sempre assim, brincando, quando a gente ia se despedir, né? Mas o padre Lorival teve um câncer muito, muito forte no estômago, mas era um homem sempre muito alegre, ele inventava coisas assim, impressionante, né? Como que esse homem tinha um vigor, né? E ele preparou toda a morte dele.
desde o toque dos sinos de tal igreja para tal igreja, depois a cantar a missa da irmã Miriam, o salmo tal. Ele queria, olha, esse aqui vai ser... O caixão vocês podem colocar em qualquer um, mas os paramentos serão estes, assim, assim. E deixou tudo preparado. Tanto é que o pessoal, ele era cerimonial do bispo, né? E ele dizia assim, que ele foi cerimonial do próprio sepultamento dele, né? Que deixou tudo organizado, tudo direitinho, a posição das coisas, tudo escrito. Aí os padres pegaram, vão seguir o cerimonial que ele pediu, né? E fizeram o sepultamento, né? E o sepultamento dele se tornou uma expressão de alegria, né? Porque quando você chega assim e via aquelas coisas, sabendo que era ele que tinha pedido, a gente se alegrava, né? Nós nos alegramos com a morte dele. Que as almas dos fiéis e os fundos descansem na misericórdia de Deus. Amém.